Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí à nossa oitava aula de geometria analítica, né, no conteúdo de cônicas, mais especificamente na parte de elipse, onde a gente vai falar daquela figura, né, que a gente viu na aula passada, naquele conjunto de pontos que era determinado por dois pontos, né, que a gente chamou de foco, e o conjunto de pontos tal que era a soma constante daqueles outros dois pontos. Certo? Então o que a gente vai ver nessa aula? Elipse como um lugar geométrico, né? Basicamente o que a gente viu na aula passada. Os elementos dessa elipse, né? Porque na aula passada a gente viu basicamente os dois pontos que determinou essa elipse, né? Mais o número que é a soma constante. A equação dessa elipse, então a gente vai determinar a equação dessa elipse através da definição, tá? E a elipse fora do centro, né? Ou seja, elipse transladada, certo? Então a gente vai trabalhar isso aí na aula 8. Bom, pessoal, então a gente tinha visto aí, né, que essa elipse seria uma soma constante definida através de dois pontos, né? Então, o que seria esse conjunto daí? Ó, pega um ponto qualquer aí, né, dois pontos quaisquer, pega o segmento até um ponto, somo com esse segmento no mesmo ponto, aquele outro ponto que eu defini, né, e essa soma desses dois pontos vai ser igual a se eu pegar, por exemplo, esse segmento, mais esse segmento. Então, observa que esses dois pontos aqui que eu peguei, eles têm essa mesma características, né? E bom, pessoal, esses dois pontos aí que eu defini, né, que eu peguei qualquer para definir essa elipse, eles são chamados de focos, né, que a gente chama de F1 e F2. Então, esses são chamados de focos da elipse, certo? Daqui a pouco eu falo quem que é esse 2A, daqui a pouco eu falo quem que é esse 2C. Esse ponto C aqui, pessoal, seria o ponto médio de F1 e F2, tá? Seria esse ponto aqui, ó. Então a gente chama ele de centro, tá? Então esse é o ponto central aí da nossa elipse. O eixo maior, pessoal, é o eixo que comporta os dois focos, certo? Ou seja, a reta que contém os dois focos. E o outro eixo é o eixo perpendicular a esse eixo maior, né, que passa pelo centro. Então o eixo maior aqui, ó, é o segmento que contém F1 e F2, certo? E daí vai até no meu extremo aí da minha elipse, tá? O eixo menor, pessoal, é o segmento perpendicular ao eixo maior. Então, perpendicular ao eixo maior, passando por P. Maior passando por C. Falei P, né? É C. Passando por C. Beleza. E os vértices, pessoal? Daí esses vértices vão determinar, né, esses eixos maior e menor. Ó, são os extremos desses segmentos, né? Então aqui eu vou chamar de A1 e A2, que são os extremos do segmento maior, né? Então A1 aqui e A2. Bom, pessoal, então os vértices aí são A1, A2, B1, B2, né? Onde eles vão ditar os extremos desse eixo maior e eixo menor, certo? Está aqui representado. E agora falta a gente determinar quem que vai ser essa excentricidade. Para determinar essa excentricidade, a gente precisa determinar quem que seria esse 2A e esse 2C. O 2A, pessoal, seria a soma constante, tá? Ou seja, eu fiz essa soma aqui, ó, constante aqui. E se a gente for olhar bem, ó, se eu faço a distância de F1 até A2, vou ter esse segmento. Se eu faço a distância de F2 até A2, vou ter esse segmento. Então, ele tem que ter 2A. Então, esse segmento mais esse é 2A. Só que esse segmento é igual a esse, pessoal. Então, de A1 até A2, eu vou ter a distância 2A, certo? Então, eu posso falar que é a soma constante, certo? Ou a distância de A1 até A2. Ou a distância de A1 até A2, certo? E 2C, pessoal, o que seria esse valor de 2C? Seria a distância desse foco aqui, ó. Do foco 1 até o foco 2. A gente chama de distância focal, tá? Que vai ser essa distância desses dois. Bom, pessoal, e essa excentricidade aí, ó, ditado por essa letrinha E,
ela vai ser C, o valor de C, né, que é essa distância focal, sobre o valor de A. Que ele vai me dizer o achatamento, basicamente, dessa elipse, tá? Se esses dois elementos forem iguais, a gente vai ter algo parecido com o quê? Com uma circunferência, né? Cada vez que a gente aproxima mais o valor da distância de A com a distância de C, a gente vai ter cada vez mais uma aproximação da circunferência, certo? Bom, e a gente tem outras distâncias aí, né, para a gente definir, para futuramente, né, no próximo slide aí, a gente conseguir definir a equação da reta, né, desculpa, a equação da elipse. Por exemplo, a distância de A1 até A2, a gente viu que é o quê? Quando eu pego essa distância aqui, ó, de F1 até F2, não, na verdade até esse ponto aqui, né, esse ponto A2, e pego a distância de F2 até A2, a gente vai ter que é 2A, né, definição de elipse de todos os pontos. Só que essa distância aqui que eu peguei a mais é igual a essa. Então a gente fala que a distância de A1 até A2 é 2 vezes o A, certo? Esse valor de A. O B, pessoal, o que a gente vai ter? B1 até B2, ele vai ter a distância de 2 vezes o valor de B, de Bzinho a gente chama, certo? E a distância focal é 2 vezes o C, certo? Aqui no caso é 2B e aqui é 2A, certo? Então quer dizer que a distância de A1 até o centro, pessoal, que é metade, vai ser A. A distância, pessoal, de C até A2 também é A. De C até B2 é B, C até B1 também é B, F1 até C é C e C até F2 também é C. Então, olha aqui, a gente tem esse valor de B, a gente tem esse valor aqui de C, né? Daqui até aqui é B e daqui até aqui é C. E bom, se eu faço assim, ó, B2 é um ponto da minha elipse, não é? Então, vou fazer aqui a distância do foco até esse ponto, mais a distância do foco até esse ponto, dá 2A. Então, essas duas distâncias, a soma dessas duas distâncias dá 2A, porque o 2A é a soma constante, né? Beleza, só que a gente tem aqui um triângulo que é isósceles. Por quê? Ó, se a gente for comparar esse triângulozinho aqui com esse, a gente tem que aqui dá 90 graus em ambos. E esse lado aqui é igual para os dois, que vale B. E esse outro lado aqui vale C para ambos. Então, esses dois triângulos são equivalentes. Então, esse segmento vale A e esse vale A, já que os dois somados valem 2A. E os dois são iguais, certo? Então, o que a gente obteve aqui? Um triângulo retângulo, né? Falando o quê? Que A é hipotenusa. Então, quer dizer que através desse triângulo retângulo, o que a gente pode concluir? Que A ao quadrado mais... Desculpa, que A ao quadrado... Vou fazer aqui de novo. Que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, a gente já pode pegar essa relaçãozinha aí pra gente, que vai ajudar muito na definição da nossa equação, certo? Bom, pessoal, então para a gente definir aí quem que vai ser a nossa equação, a gente precisa fazer primeiramente, igual a gente fez com parábola, algumas restrições, né? A gente vai restringir algumas elipses, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aí primeiro a gente vai ver a equação com o centro na origem, certo? Para depois a gente fazer a translação e só fazer x mais o ponto do centro, mais y o ponto do centro. E o y do centro, certo? Então a gente vai fazer primeiro na origem e depois a gente generaliza, certo? Para todos os centros que a gente quiser, certo? Então, ainda a gente vai dividir em dois casos. Primeiro caso, quando o eixo maior for sobre o eixo x, certo? Então a gente vai ter uma elipse assim dessa forma, onde os focos vão estar no eixo x, certo? E para isso a gente vai precisar definir quem que será esses pontos de f, né? A gente está na origem aqui, não está? No 0, 0. E se essa distância daqui até aqui é c, então a gente vai estar, ó, x aqui vai ser igual a c e o y aqui vai ser 0. Eu coloquei o contrário de novo, né? Aqui é x e aqui é y. Então, olha aqui, o y aqui é 0, né? E o x aqui vale quanto? C, né? Porque essa distância aqui vale c. E aqui é a mesma coisa, só que aqui vale c. E eu estou à esquerda do meu eixo y, então quer dizer que o meu x é negativo. Então, vai ser menos c e 0, certo? Beleza. É isso que eu preciso, não é? A distância de P até F1 mais a distância de P até F2
é igual a 2 vezes A. É exatamente isso que eu preciso. Então, eu já tenho o P, que vai ser um ponto genérico, que vai ser o x e y da minha equação, o menos C e o zero, e o C e o zero, certo? E ainda a gente vai precisar daquela relação de Pitágoras. Qual que é? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? A gente vai precisar disso daqui também. Beleza, então vamos aí. Como que eu calculo a distância, né? Vou deixar aqui para ficar mais fácil. Como que eu calculo a distância de P até F1? Daqui até aqui. Bom, faço a diferença do x, mais faço a diferença do y ao quadrado. E tiro a raiz disso. Então vamos fazer, né? Menos c menos x elevado ao quadrado, mais 0 e menos y elevado ao quadrado. Aí eu tiro a raiz disso, tudo. Mas, agora eu faço a mesma coisa para cá. Faço a distância de x até c, x menos c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. E tiro a raiz disso aqui tudo. Isso tem que dar igual a igual a 2a. Certo, pessoal? Beleza. Então, agora o que a gente pode fazer? Eu vou passar uma das raízes para o outro lado. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou elevar ao quadrado. Na hora que eu elevar ao quadrado aqui, vai ficar duas raízes se multiplicando, vai ficar uma coisa muito feia, né? Então, a primeira coisa, eu vou passar uma das raízes do outro lado, certo? E já vou organizar algumas coisas aqui, né? Beleza. Então, vamos escrever isso daqui. Eu já vou abrir desse lado inteiro, tá? Da raiz desse lado. Então, eu vou abrir essa diferença aqui, certo? Que, na verdade, vai ser uma soma, né? Com dois valores negativos. Isso aqui tem que dar um número positivo, né? Vai dar menos c ao quadrado, vai dar c ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais duas vezes cx. Aí, olha, quando eu multiplico cx, vai dar positivo, tá, gente? Não se preocupa, não. Então, menos x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado, certo? Mais, e 0 menos y é y ao quadrado, certo? Isso aqui tudo, ó, em raiz. Vai ser igual a 2a menos. Então, ó, estou passando toda essa raiz para o outro lado. Menos a raiz de x ao quadrado menos 2 vezes x vezes c mais y ao quadrado, certo? Então, eu passei... Opa, faltou o c ao quadrado aqui, né? Vou colocar de cá, tá, pessoal? C ao quadrado, certo? Eu tinha esquecido, mas não vai fazer diferença aqui, não. Beleza, e agora o que eu posso fazer? Agora eu vou elevar dos dois lados ao quadrado. Vou elevar esse lado ao quadrado e esse lado ao quadrado. Por quê? Para esse lado aqui cancelar esse quadrado com a raiz. Daí aqui vai sobrar c ao quadrado, mais 2 vezes c vezes x, mais x ao quadrado, mais y ao quadrado, que vai ser igual. Aí aqui agora tem uma diferença de dois elementos, 2a e essa raiz inteira. Então vai ficar 2a ao quadrado, que vai dar 4a ao quadrado, certo? Isso. Menos 2 vezes o primeiro, que vai dar 4a, vezes o segundo, que é a raiz disso daqui tudo, né? X ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado mais y ao quadrado, mais o quadrado disso daqui, né? Que eu posso já tirar a raiz, né? Que dá esse daqui. Bom, vamos ver o que dá pra gente cancelar aí, né, pessoal? Olha, quando eu passo esse c para lá em forma negativa, esse c ao quadrado vai cancelar com ele, então eu posso cortar esse com esse. Quando eu passo esse y ao quadrado para o outro lado, ele vai sair negativo, então eu posso cancelar esse com esse. Mesma coisa do x ao quadrado, posso cancelar esse com esse. Né? O que vai sobrar? 2xc. E aqui eu tenho menos 2xc. Né? O que eu posso fazer? Vou passar, pessoal, tudo que não tem raiz para o lado de cá, certo? Para depois tirar, para ver o que vai acontecer aí primeiro, né? Bom, então aqui eu vou passar esse menos 2xc, eu tenho mais 2xc, e aqui vai passar positivo, então eu vou ter 4cx, ou 4xc, tanto faz. Menos, então aqui vai passar um negativo, né? Menos 4a ao quadrado, certo? Então eu vou ter exatamente isso daí, que vai ser igual a menos 4a vezes a raiz de quem? X ao quadrado menos 2xc mais c ao quadrado, certo?
Bom, pessoal, o que está aparecendo de comum aí para mim? Eu posso dividir tudo por 4, né? Porque está tudo multiplicando 4, então eu posso cancelar esses 4 aqui, ó. Certo? E eu vou fazer o quê? Ó, o meu resultado, né, cx menos a ao quadrado igual a menos a vezes essa raiz. Eu vou tirar o quadrado dos dois lados, tá? Por quê? Para tirar essa raiz daqui. Então, eu vou tirar o quadrado desse lado e vou tirar o quadrado desse lado. Certo? Bom, pessoal, então eu tinha isso daqui, né? Eu parei aqui. E daí a gente vai tirar o quadrado disso e o quadrado disso, né? Então eu vou tirar o quadrado do primeiro, fica c ao quadrado, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? E aqui só tem um elemento, né, que está multiplicando aí, né? Então vai ficar menos a ao quadrado, mais, no caso, a ao quadrado, vezes o quadrado disso daqui, que vai ser isso daqui tudo, né? Certo, pessoal? Então, observe aí o que a gente chegou. Bom, agora vamos fazer a distributiva para ver o que dá para a gente cancelar com esse lado de cá. Ó, aqui eu tenho c ao quadrado, x ao quadrado, menos 2cx ao quadrado, mais a elevado a 4, igual a ao quadrado, x ao quadrado, menos a ao quadrado, cx, mais a ao quadrado, c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Certo? Então, eu vou ter exatamente isso daí. Bom, pessoal, na hora de passar o quadrado aqui, né? Eu tinha esquecido de passar esse 2cx, né? Que veio do quadrado perfeito. Certo? Bom, então vamos ver o que a gente obtém aí, ó. Eu vou ter menos 2a ao quadrado cx de um lado, né? E ao quadrado 2cx do outro. Observe que esses dois valores aqui são iguais e dois estão no mesmo sinal. Então, quando eu passo para um lado, vai ficar sinal oposto. E daí vai cancelar. Então, já posso cancelar esse com esse. Certo? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vamos copiar aí, vamos ver o que sobrou aí pra gente. Né? Ficou c ao quadrado, x ao quadrado, mais a elevado a 4, igual a ao quadrado, x ao quadrado, mais a ao quadrado, c ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado. Certo? Bom, eu vou passar os termos de x para um lado e de y também e deixar os termos independentes do outro, certo, pessoal? Então, olha aqui, vou passar deixar aqui c ao quadrado, x ao quadrado, vou passar esse a ao quadrado menos x ao quadrado para esse lado, então vai ficar menos ele, né? E vou passar esse ay ao quadrado para cá também. Certo? E aqui vai ficar o quê? A ao quadrado, c ao quadrado, vezes, menos, né? Desculpa, aqui tá mais a ao quarto, menos a quarta. Certo? Bom, pessoal, agora, né, eu vou colocar aqui o x ao quadrado em evidência desse lado. Né? Então, eu vou ter x ao quadrado, vezes c ao quadrado, menos a ao quadrado, né? Menos a ao quadrado, y ao quadrado, igual. E vou colocar o a ao quadrado em evidência desse lado. Aqui vai sobrar um c ao quadrado. E aqui vai sobrar um a ao quadrado. Beleza. Aí eu falei que a gente usa a relação de Pitágoras, não falei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado? Então vai ser exatamente aqui que eu vou usar essa relação. Ó, se eu passar o a ao quadrado para esse lado e o b ao quadrado para esse lado, eu vou ter menos b ao quadrado igual a c ao quadrado menos a ao quadrado, certo? Observe aqui, eu tenho c ao quadrado menos a ao quadrado e c ao quadrado menos a ao quadrado. Então aqui, ó, igual tudo igual a menos b ao quadrado, certo? Então eu vou ter x ao quadrado, que multiplica menos b ao quadrado, menos a ao quadrado e y ao quadrado, igual a ao quadrado vezes menos b ao quadrado. Bom, pessoal, observe que todos os termos ficou negativo, né? Vou multiplicar por menos 1 aí, ó, para poder ficar tudo positivo. Então aqui vai ficar x ao quadrado, b ao quadrado, mais a ao quadrado, y ao quadrado, igual a ao quadrado vezes b ao quadrado. Bom, agora eu vou dividir tudo por a ao quadrado, b ao quadrado. Então aqui a ao quadrado vezes b ao quadrado, a ao quadrado vezes b ao quadrado e a ao quadrado vezes b ao quadrado. Bom, aqui vai dar 1, né? Dois números iguais dividindo. Aqui eu vou cortar esse b ao quadrado com esse b ao quadrado e esse a ao quadrado com esse a ao quadrado. O que vai sobrar? X ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y ao quadrado dividido por b ao quadrado.
Então, pessoal, essa daqui é a formulazinha da elipse, certo? É o que? X ao quadrado dividido por A ao quadrado mais Y ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1, certo? Então, a fórmula da elipse resume a isso daqui. Bom, pessoal, então olhando para os pontos da elipse aqui, né? Eu consigo encontrar o valor de qualquer um desses pontos através dessa formulazinha aqui, certo? Porque eu vou ter o valor desse A, vou ter o valor desse B e posso jogar os valores para x e y que eu quiser aí, certo? Só quando a gente fizer a mesma construção aí para quando o eixo maior estiver no eixo y, o que a gente vai ter de equação? A gente vai chegar, né, que a equação vai ser o quê? Y ao quadrado dividido por A ao quadrado mais x ao quadrado dividido por B ao quadrado igual a 1. Observe que eu só troquei o x e o y de lugar, né, dessa formulazinha que eu achei. Então a continha vai ser a mesma, tá? E no final o x e o y vai estar trocado. Então, pessoal, olha aqui, o que eu posso observar? Olhando para a equação, tem como eu saber em qual eixo aí o eixo maior está sobre? Se é o eixo x ou o eixo y? Tem. Sempre quando o A for maior, sempre o A é maior que B, então o eixo que minha elipse estiver vai ser no eixo maior, certo? Então, por exemplo, ela estava no eixo maior no x, então A ao quadrado ficou no x. Agora ela está no eixo maior no y, então A ao quadrado ficou no y, certo? Então, o eixo maior sempre ditará em qual dos eixos a elipse se encontra. Certo, pessoal? Então, se o maior valor tiver debaixo do y, então quer dizer que o eixo maior está sobre o eixo y. Agora, se o maior denominador estiver debaixo do x, então o eixo maior vai estar sobre o eixo x, certo? Pessoal, então vamos ver o primeiro exemplo aí, né, da equação de uma elipse. Bom, ele está dando essa equação aí, essa primeira equação, e quer que a gente represente os focos, né? Então a gente quer que a gente represente o F1 e quem que é o F2, certo? Vamos analisar aí, ó, pessoal. O eixo maior está sobre o eixo Y, certo? E os focos pertencem ao eixo maior. Beleza, então o eixo maior no caso é esse daqui. Então, em X, é o que a gente vai descobrir, porque em Y é meio óbvio qual é o foco. 0, né? Então, em Y aqui, ambos são 0, certo? Porque ele está centrado na origem, né? Beleza. Agora a gente só tem que saber a distância aí, né? Por quê? A distância de 0, que é o centro, até cada foco. E essa distância é igual a C, né? Isso aqui é igual a C, tanto aqui quanto aqui. E a gente tem os valores de quê? Eu sei que a equação geral é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Desde que esse valor aqui seja maior que esse. Porque se for o contrário, então quer dizer que o maior vai ser o a, né? Vamos dizer assim, o maior aqui vai ser o a. Então, a gente tem a relação de Pitágoras, né? Que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A gente tem exatamente isso daí. E bom, a gente tem um valor de A, o valor de B, falta quem? O valor de C. O A é 3, então fica 3 ao quadrado. O B é 2, fica 2 ao quadrado mais o C. Vou passar esse 2 ao quadrado para o outro lado negativo, vai ficar 9 menos 4 igual a C ao quadrado. 9 menos 4 é 5. Então o valor de C é o quê? Mais ou menos 5. Então aqui é menos raiz de 5 e aqui é mais raiz de 5, certo? Então é só colocar aqui menos raiz de 5 e mais raiz de 5. Bom, pessoal, aqui é a mesma coisa, né? Só que o A aqui está embaixo do Y, então o eixo maior está no Y, certo? E daí, então, o meu foco, ao invés de estar no eixo X, vai estar no eixo Y. Isso significa que no X é 0. E no Y? Bom, aí no Y a gente vai fazer essa continha aqui e vai chegar a ser exatamente isso. Então é raiz de 5 para cima e raiz de cima de 5 para baixo,
certo? Então, menos raiz de 5 e mais raiz de 5. E acabou o exercício. Bom, pessoal, no exemplo 2 está falando o seguinte: considere a elipse 9x² mais 25y² igual a 225 e determine a medida dos semi-eixos, um esboço gráfico, os focos e a excentricidade. Lembrando que a excentricidade é igual a C sobre A, certo? Bom, as medidas dos eixos são os valores de quem? De A e de B, né? Que a gente já sai direto aqui da fórmula. Bom, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Vou dividir toda essa equação por 9, tá? Então vai ficar aqui dividido por 9, aqui dividido por 9 e aqui dividido por 9, certo? Então vai ficar x² dividido por 9 mais 25 dividido por 9 igual a y² igual a 225 dividido por 9, certo? Bom, 225 dividido por 9 dá 25, né? Então, vou ter x² sobre 9 mais 25 sobre 9, y² igual a 25. O que eu vou fazer agora? Dividir tudo por 25. Então, vai ficar x² sobre... É isso, né? Isso. Sobre 9 vezes 25, mais 25 sobre y² dividido por 9 vezes 25. Ah, no caso aqui esse 9 sumiu, né, gente? Esse 9 aqui, ó. Certo? Que tinha cortado ali com outro 9. E agora o que vai subir é o 25 aqui, ó. Que dá 25 sobre 25. Beleza, então vai ficar x² sobre 25 mais y² sobre 9 igual a 1. Bom, a equação da elipse que a gente queria. Aqui é a mesma coisa que 5², viu, gente? E aqui é a mesma coisa que 3². Bom, então a gente já sabe quem que é o valor de A e de B, né? O maior é o A. Então, o A aqui é 5 e o B é 3. Beleza? Então a gente está no eixo maior dos x. Aqui é o centro na origem, né? Então aqui é 0, 0. Então eu vou ter que vou vir 5 para cá, onde vai ser o vértice, e o 5 para cá, onde vai ser o outro vértice. Certo? Então aqui menos 5 e aqui 5. Beleza, e aqui vai ser 3 e aqui menos 3, que é o outro medida do vértice. Certo? Beleza, então o esboço vai ficar mais ou menos assim, ó. Certo? Eu sei que não ficou legal aí, né? Mas é isso daí. Quem que são os focos? Então, para saber os focos, a gente tem que determinar quem que é o valor de C, né? O F2 aqui e o F1 aqui. A gente tem que determinar esse valor de C aqui, ó. Para isso, também a gente precisa determinar o valor de C para achar a excentricidade, né? A gente sabe que A² é igual a B² mais C². A² é quem? 5² B² é quem? 3 ao quadrado mais C ao quadrado. Vou passar o 3 ao quadrado para o outro lado, vai ficar 25 menos 9 igual a C ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 16, ou seja, C tem que ser mais ou menos 4. Então, aqui a gente sabe que o foco vai ser, no Y é 0 e no X é 4 e menos 4. Certo? Então, aqui é menos 4 e aqui é 4. Bom, a excentricidade aqui é o quê? 4 sobre 5, né? Então essa é a excentricidade. Certo, pessoal? Então agora a gente vai sair um pouquinho da origem. O centro não vai ser a origem mais. O que a gente tem que ficar agora preocupado é o eixo maior vai ser paralelo com o eixo do x ou o eixo do y, né? E daí o raciocínio vai ser o mesmo, certo? Se é paralelo ao eixo do x, significa que o A vai estar embaixo desse x ao quadrado. No caso do x menos o ponto ao quadrado, certo? E no caso, se o A estiver embaixo do y ao quadrado, vai ser paralelo ao eixo dos y, certo? Mesmo raciocínio. Bom, a gente viu aí que a fórmulazinha era o quê? Da elipse. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Bom,
Se esse daqui tiver no sistema que a gente, que não está na origem, né, um sistema x, x', O', y', a gente vai ter isso daqui. Mesma fórmula, mesmas construções todas. Bom, para a gente passar para o sistema original é só a gente fazer isso daqui, ó. Onde o centro, pessoal, vai estar centrado aonde? No KH, certo? Então, x' vai ser x menos k ao quadrado sobre a ao quadrado, mais o y vai ser y menos h ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Pronto, essa daqui é a construção. Onde aqui, ó, a gente já consegue ver o centro é KH, certo? Não é menos K nem menos H, pessoal. Se tiver um mais aqui, seria, certo? Porque a formulazinha é exatamente essa. E o resto continua a mesma coisa. E aí, de forma análoga, pessoal, no eixo dos y vai ser o quê? X mais K ao quadrado sobre B ao quadrado mais y mais h ao quadrado sobre a ao quadrado, igual a 1. Pronto. Ó, o que está embaixo do y é o a ao quadrado, certo? Bom, pessoal, então a gente está no quarto exemplo aí, né? Para determinar o centro, os vértices, os focos, a excentricidade da elipse dessa equação. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é tentar juntar os x, tentar juntar os y, tá? E ver o que vai dar aí, certo? Então, olha, primeiro eu tenho o 4x ao quadrado menos o 8x. Daí eu vou ter mais 9y ao quadrado menos 36y mais 4 igual a 0. Certo? Então eu vou ter isso daí. Bom, a gente vai ter que completar quadrado igual a gente fazia lá, a gente fez, na verdade, lá na parábola, né? Ver o primeiro vezes o segundo, para ver o que a gente vai tirar do quadrado do segundo e somar e subtrair, né? Para a gente tentar completar um quadrado aqui, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui 4x ao quadrado. Se eu tirar a raiz disso daqui, eu vou ter o quê? 2x, né? Beleza. Aqui é um menos, né, desses dois, é 8 vezes 8, então aqui também vai ser menos na fórmula. Bom, eu consigo enxergar esse número vezes 2 e vezes um outro número. Da fórmulazinha é o quê? 2 vezes o primeiro, que seria o 2x, vezes o segundo. O que está sobrando aqui? Ó? 2 vezes 2 é 4. Para dar 8, faltam 2. Então, a gente já viu o que vai sair aí. O que é o segundo termo? É exatamente esse 2, certo? Então, mais o quadrado do segundo, que vai ser 4. E eu vou tirar esse 4 porque não tem nenhum 4 aqui, né? Na verdade tem, mas eu vou deixar ele para depois aí. Beleza, então eu tenho isso daqui, certo? Vou fazer a mesma coisa com o de cá, ó. Mais 3y, né, que é a raiz disso daqui, menos, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos ver o que vai sobrar, ó. Ele tem 2 vezes 3, vai dar 6. Para chegar em 36, eu estou precisando do 6. Então vai ficar mais 36, porque 6 ao quadrado, é 36 aqui para fora, então tem que tirar esse 36. Mais 4 igual a 0. Bom, então eu vou ter isso daqui. E está sobrando esses números, certo? Então eu consigo escrever isso daqui como que 2x menos 2 elevado ao quadrado. Menos, mais 3y menos 6 elevado ao quadrado. Daí esse menos 4 cancela com esse mais 4, esse 36 eu passo para o outro lado em forma positiva. Certo? Beleza. Então o que eu posso fazer? Posso colocar o 2 em evidência aqui e o 3 em evidência aqui, né, pessoal? Então olha aqui. Quando eu coloco o 2 em evidência aqui, fica x menos 1, né? E ao quadrado. Tudo ao quadrado, viu? Né? O 2 não sai ainda não. O 3 em evidência aqui, fica y menos 2 ao quadrado. Tudo igual a 36. Bom, para esse 2 sair, ele precisa ser elevado primeiro. Então ele vai ser elevado a 2, que vai dar 4. Então x menos 1. A mesma coisa aqui, para esse 3 sair, ele precisa ser elevado ao quadrado, então vai dar 9. Certo? E eu vou dividir agora tudo por 4 vezes 9.
E 4 vezes 9 é 36. Então, corta isso com esse, vai dar x menos 1 ao quadrado sobre 9, mais esse 9 com esse 9, y menos 2 ao quadrado sobre 4, e 36 sobre 36 é 1. Beleza. Ó, então esse daqui é maior que 4, não é? Então o A é 3, né? O B é 2, certo? E vamos ver o que vai acontecer aí. Quem que é o centro? O centro é 1 e 2, né? Então, o centro aí, ó, eu já consigo determinar aqui, ó. 1, 2. Certo? Os focos é a medida do C. Então, a gente vai ter que descobrir o C aí. A equação a gente já descobriu, né? Que é essa daqui. E o C, então, a gente vai ter que descobrir aqui, ó. Eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? E daí eu vou colocar os valores de A e B. A ao quadrado vai dar 9, menos 4, né, que é o B ao quadrado, igual a C ao quadrado. Então é 5 e o C vai ser raiz de 5, né? Mais ou menos, raiz de 5. Bom, então os focos, né, ele tem, já que ele é o quê? Ele não falou se ele, a gente sabe, né, na verdade, ele não falou, mas a gente sabe que ele é paralelo ao eixo do x, né? Então vai ter algo assim, ó, né, no 1 e no 2, né? 1 no x, 2 no y. Então o eixo maior vai estar aqui, ó. Certo? Então o foco vai ser o mesmo y do meu centro. Quem que é o y do meu centro? 2. Né? Então os focos aí vai ter y igual a 2, né? Lembra lá quando estava na origem, né? A origem era 0, né? E sempre quando estava em cima do eixo x, o foco também era o mesmo do centro, que era 0, né? No y. Então a gente tem que ver o valor de C, né? Seria o quê? C para cá, e a gente encontraria os focos, né? Só que aqui já tem 1, né? Então ficaria 1 mais raiz de 5, né? Então ficaria 1 mais raiz de 5. E aqui também tem 1 que ficaria 1 menos, que eu estou diminuindo raiz de 5, né? 1 menos raiz de 5. Beleza, então esses são os focos. Excentricidade é o quê? C sobre A. Quem que é C? Raiz de 5. Quem que é A? 3. Pronto, é raiz de 5 sobre 3. Certo? Bom, pessoal, um exercício aí para vocês apresentarem é o seguinte. Determine a equação da elipse que satisfaça centro é igual a 2 menos 1. Dois dos vértices pertencem ao eixo x, o outro ao eixo y. Nossa, professor, como assim? Ó, você vai colocar a formulazinha, né? X menos k ao quadrado mais y menos h ao quadrado igual a 1, né? Sobre alguma coisa ao quadrado. Eu não vou colocar ainda porque eu não sei se é A ou se é B, né? O que você vai ter que descobrir? Bom, aqui o K e o H eu já sei. É o quê? Aqui é 2 e aqui é 1, né? E eu tenho outra informação. Dois dos vértices pertencem ao eixo X e outro ao eixo Y. Se você desenhar, vai ficar bem simples a sua análise, tá? Vou desenhar grosso modo aqui, ó. 2 no X e menos 1 no Y. Então, vou ter o centro aqui, certo? Ele falou o seguinte, que um dos vértices pertence ao eixo X, ou seja, esse eixo aqui, e o outro pertence ao eixo Y, que é esse daqui. Bom, não tem como, minha elipse vai fazer isso ou isso, né? Se ela fizer isso, ó, então esse vértice aqui, ó, o A2, ele vai estar aqui no 2, certo? Por quê, gente? Porque não tem como o vértice de baixo tá aqui, né? Porque ele falou que está pertencente ao eixo do X. Então é assim, ou o B2. E o que é mais razoável? Pensar que o B2 é esse ponto. E o A1 é esse, né? O razoável é eu pensar esse daqui, ó. Certo? E daí então eu tenho o B2 e aqui eu tenho o A1. Bom, então aí você tem muitas informações, né? Do A1 até o centro, você tem alguma coisa.
do B2 até o centro também tem outra coisa. E daí dá para você descobrir várias coisas sobre essa equação, certo?